gratidão por aquilo que Deus nos tem dado. E o hino que nós vamos cantar é o Nome Precioso. Talvez as estrofes os irmãos não vão saber, mas ele é o hino número 164 dos hinários. Estou vendo que alguns irmãos têm hinário. 164, 164. Abençoa os nossos antepassados, abençoa as nossas vidas e com certeza vai abençoar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Nós vamos continuar louvando esse Deus, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso. E nós o adoraremos, apesar de todas as circunstâncias que a gente possa enfrentar. Ele é o nosso Deus e com Ele continuaremos firmes a nossa jornada. Amém, irmãos? Todos os dias
Obrigado pelo teu povo que está reunido nessa manhã na tua casa, ó Deus. Obrigado por essa escola dominical. Diferente sim, ó Pai, porque estamos sem energia elétrica, ó Pai, mas temos nosso coração grato, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Deus. E obrigado por esse momento tão especial, onde pudermos juntos, ó Deus, sem recursos, ó Deus, tecnológicos, podemos estar usando o nosso maior dom, que é a nossa voz, ó Deus, que é uma bênção que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, por cada um dos irmãos que está aqui e pôde usar a sua voz nesse momento para louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus santo, um Deus de promessas, ó Deus, que cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Te agradecemos por tão maravilhosa graça que o Senhor sempre derrama sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas até o teu altar nessa manhã. Pai, obrigado porque o Senhor tem abençoado, tem sustentado as famílias dessa igreja. E como uma forma de gratidão, nós devolvemos ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado que seja usado da melhor forma para o engrandecimento do teu reino e dessa igreja, Pai. Continua falando aos nossos corações nessa manhã. Usa a vida do pastor, ó Deus, que vai nos ministrar nessa manhã. Obrigado, Pai, pelo teu povo reunido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Amém. Hoje estamos tendo essa experiência, nós estamos aqui no templo, de sabermos e experimentarmos, né, como era na igreja primitiva, o que era em Atos dos Apóstolos, quando a igreja surgiu, como é que eram os cultos. Eles não tinham energia elétrica nos cultos. Eles louvavam, adoravam e ouviam a palavra como nós fazemos hoje. Aí chega a Idade Média, da mesma forma, né? E aí vem o iluminismo. Por mais que o nome seja iluminação, não havia energia elétrica. A energia elétrica só surgiu, se não me engano, no século XIX. Até então, meus irmãos, os cultos eram assim. E nós tivemos essa experiência. E é claro, a experiência maior de sermos lembrados que para adorar a Deus, nós só precisamos de um coração disposto a louvá-lo. Então, glória a Deus por isso. Temos também alguns avisos. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo em nosso meio. Estamos felizes com a sua presença. Fique agora com os avisos da nossa igreja. Atenção para os cuidados com o coronavírus. A nossa igreja conta com o SOS, S de socorrer, O de orar e S de servir. Você pode nos ajudar a socorrer famílias através da Cesta Hebron de Alimentos. Procure a junta diaconal e veja como ajudar. Participe dos nossos momentos de oração. Quartas, às 20 horas no YouTube e Facebook, e às quintas, às 19 horas no YouTube e também no Facebook. Sirva a sua igreja com seus dons e talentos. Ajude também servindo pessoas. Atenção a adolescentes, as reuniões já retornaram. Estamos analisando possibilidades de qual será o formato de trabalho para 2022. É importante que você participe dos próximos encontros e do grupo do WhatsApp, pois todas as informações serão transmitidas nas reuniões e no grupo. Mais informações com a Júlia. O nosso culto de Santa Ceia ocorre todo primeiro domingo à noite e o segundo domingo pela manhã. Participe conosco! Você é nosso convidado ou convidada para participar da Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. Na aula de hoje, boas notícias para todos com o reverendo Valdo Vargas. A nossa igreja conta com o ministério Smart Kids. São classes de EBD e culto infantil para crianças de 3 a 11 anos. Mais informações com Eliane Marenda. Para crianças menores de 3 anos de idade, dispomos de um berçário. Atenção mães e gestantes, a nossa igreja conta com o Ministério MAM, Mães que Oram. Você gostaria de participar das programações? Envie uma mensagem para o número
8857-0230 e receba todas as informações com a Letícia. Toda quinta-feira às 20 horas tem o Bible Study Seekers, um estudo bíblico em inglês. Mais informações com a Fernanda e com a Júlia. Atenção! O acampamento de verão das IPBs de Ponta Grossa está cancelado. Comunicamos que, em virtude do aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas, principalmente em nossa região, e do cuidado com os membros das igrejas e participantes do acampamento de verão, tendo em vista o número de pessoas juntas durante o evento, a comissão de organização do acampamento resolveu cancelar o acampamento de verão 2022. Cremos que o Senhor está no controle, que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3:1, e que haverá um novo tempo para eventos como este. Lembramos que os valores pagos serão devolvidos integralmente. Mais informações com o presbítero Rodrigo. E ressaltamos a importância dos cuidados pessoais nesta época, mas confiando no Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Mas nessa manhã eu gostaria de convidar você então a abrir em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 8 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa notícia de grande alegria, e será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Até aqui. Vamos orar? Vamos com Deus. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado, Pai amado, por esse momento, obrigado, Pai querido, porque podemos estar reunidos em Teu nome, podemos, Pai amado, entoar louvores por louvor da Tua glória, e podemos também ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, que é santa, Pai amado, e que é poderosa. Poderosa para tocar os nossos corações, poderosa, Pai amado, para mudar os nossos pensamentos, as nossas direções, a nossa mente, poderosa para gerar transformações em nossa vida, poderosa, Pai amado, nesse momento, para falar conosco. Nós pedimos, Senhor, derrama o Teu Espírito que é santo, tira as nossas dúvidas e nos direciona, Pai amado, no Teu caminho. Nós pedimos, clamamos também pelas crianças, que o Senhor fale em cada coraçãozinho e que elas cresçam sabendo que só o Senhor é Deus. E que o Senhor as ama de maneira tão especial, que o Senhor enviou o Seu único Filho por amor a elas e também pela Sua igreja. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boas notícias para todos. Na verdade, durante os meses de janeiro e fevereiro, nós começamos uma série na nossa igreja com o tema do ano, Boas Notícias. Por quê? Porque nós entendemos que todos nós, todas as pessoas do mundo, inclusive você, todos nós precisamos de boas notícias. Então ouvimos, deixa eu pegar minha cola aqui, né? Nós ouvimos as boas notícias para os perdidos, com o nosso irmão missionário Fernando Mavunza. E fomos lembrados que todos nós, na verdade, sem Cristo, estávamos perdidos. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ouvimos também as boas notícias para a igreja do nosso irmão Rubens. Tivemos ali uma aula, né, que ele explicou a palavra boa notícia e falou também que as boas notícias são para a igreja, Senhor. Ouvimos também que as boas notícias são para a sociedade, elas atingem a sociedade através de um grupo social,
que somos nós, a comunidade do Senhor, com o nosso irmão Jonatas. Também uma aula abençoada. Tivemos a aula sobre as boas notícias para a nação, com o nosso irmão Leandro, onde não apenas aprendemos conceitos de nação, mas também que as boas notícias é para toda a nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ouvimos também que as boas notícias são para os cansados, aqueles que estão deprimidos, angustiados ou desgastados, desanimados pela vida. E as boas notícias de Jesus são para essas pessoas como nós. Ouvimos com a nossa irmã Fernanda, ouvimos com a Shirley, também com o Fernando, as boas notícias para a família. E como a família precisa de boas notícias. Eu lembro que a Shirley mostrou até alguns slides, né? Divórcio, tantas notícias ruins. E nós precisamos de boas notícias. E Deus tem para a nossa família. E ouvimos na última aula, então, as boas notícias para os necessitados. Em primeiro lugar, lembrando que todos nós somos necessitados. Mas há pessoas que, de maneira muito especial, são necessitadas de um apoio financeiro, de um apoio de provisões, né? Seja de alimentos ou até mesmo de uma provisão emocional, de um abraço, de uma atenção, de uma palavra. Mas há boas notícias também. Por quê, meus irmãos? Porque há boas notícias para todos. Porque todas as pessoas do mundo precisam de boas notícias. Ou não precisamos? Agora a questão aqui, antes de eu iniciar a aula, é essa frase: boas notícias para todos. Eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha. Quem são todos? Uma boa pergunta, não é? Por exemplo, nós lemos aqui em Lucas capítulo 2, né? O anjo falando a pastores a seguinte frase: não tenham medo, nós estamos trazendo aqui, eis que trago para vocês. Trago para quem? Para vocês. Ok. Boas notícias de grande alegria, que serão para todo o povo. Quem são todos? Ou nós iniciamos o culto lendo Romanos capítulo 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Quem são todos? É uma pergunta a ser feita. Mas, daqui a pouco eu tentarei dar a resposta. Independente disso, a grande verdade é que todo ser humano, toda pessoa, em todos os povos, todos nós precisamos de boas notícias. Uma palavra de ânimo quando estamos desanimados, cansados, quando enfrentamos um problema. Até mesmo o casamento é uma bênção, não é, meus irmãos? A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Porque quando são dois, um está cansado, desanimado, caído, abatido, ou com frio, é essa pessoa que vai ajudar, vai esquentar, e até mesmo o seu coração. Porque nós precisamos de uma boa notícia dada por alguém. Precisamos de palavras de esperança, precisamos de palavras animadoras, precisamos de palavras que abram nossos olhos, que tragam paz à nossa mente, que tragam tranquilidade ao nosso coração, ou que tragam alegria à nossa vida. Nós precisamos de boas notícias. Bom, se todos nós precisamos, se todos precisam, a pergunta é: onde nós encontramos? Aonde nós buscamos? Nossa, eu levantei desanimado, eu preciso de uma boa notícia, eu estou desesperado, eu preciso de uma boa notícia, eu estou desgostoso com a vida, eu preciso de uma boa notícia, eu recebi uma má notícia, então eu preciso de uma boa notícia. Não é assim a nossa vida? Dia após dia. Mas aonde nós buscamos? Ou onde nós encontramos? Alguns buscam em livros, outros na internet, outros em vídeos, outros em opiniões. Sempre lembrando que uma opinião não é um conhecimento, um fato real, é apenas uma opinião sobre algo, e essa opinião pode estar errada. E às vezes, por causa de opiniões, nós brigamos, discutimos. Uma opinião que deveria trazer uma boa notícia, traz na verdade más consequências. Seja na área da política, onde há brigas por causa de opiniões políticas. Seja na área da saúde, onde há briga por causa de opiniões sobre vacinas. Misericórdia, meus irmãos, alguma coisa está errada nessa história, não é? Quando nós não conseguimos mais conversar, ou queremos colocar a nossa opinião, ou a opinião de alguém que ouvimos como um fato real, verdadeiro e comprovado.
devemos tomar cuidado com relação a isso. Outros buscam esperança ou boas notícias em ilusões, encarnações, superstições, crendices. Eu preciso de uma boa notícia, eu vou abrir o horóscopo. Acessar, algo assim. Eu preciso de uma boa notícia, eu vou consultar aquela mulher, eu vi lá o cartaz na rua, ela diz ali que ela vai trazer meu amor de volta. Misericórdia, meus Deus. Simpatias, crendices, ou até mesmo religiões, aonde você busca boas notícias. Tem pessoas, ontem eu estava vendo um filme com a minha esposa, de tarde, né? E era um filme sobre o reverendo Vênus, né, amor? As pessoas buscando esperança num homem, alegria num homem, um homem que eu digo, pecador, como eu e você. Aonde você tem buscado boas notícias, em personalidades? Eu preciso de uma boa notícia, então eu vou ver com quem aquele ator está se casando, isso vai alegar meu dia, né? O que aquela atriz está saindo, o que aquele casal rico está comprando. Uma característica. Os irmãos, nós podemos ir. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Estamos sem luz, então os irmãos podem falar à vontade. Ninguém vai ouvir os irmãos na internet, né? Quando nós buscamos melhor ainda, nós encontramos boas notícias no mundo? Essa é uma boa pergunta. Bom, nós encontramos notícias no mundo. Com certeza, muitas. Algumas são boas, não são? Outras nem tanto. Agora, em Deus, na palavra de Deus, nós encontramos também boas notícias. Agora eu pergunto para vocês, ou para você, qual é a diferença entre as boas notícias que nós encontramos em Deus e algumas boas notícias que nós encontramos no mundo? Tem alguma diferença ou elas são iguais? Difícil a pergunta, né? Escola dominical, assim eu posso tomar uma água. As boas notícias do mundo são temporárias e as de Deus são eternas. Nossa, você já matou a charada? É isso aí. Exatamente o que o Rodrigo explicou para nós. As boas notícias do mundo são passageiras. E ainda mais, elas são mutáveis. De repente você tem uma boa notícia, mas qualquer outra situação, qualquer outra coisa pode roubar essa boa notícia. Pode transformá-la em uma outra situação. Agora, as boas notícias de Deus, elas são eternas e são imutáveis. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem algo que vai mudar essa boa notícia? Tem algo que eu faça que mude, que o Senhor agora não é mais pastor e agora nada Ele vai poder fazer? Agindo eu, quem impedirá de Senhor uma boa notícia? Tem algo que muda isso, meus irmãos? É imutável. Agora eu recebo uma boa notícia, sei lá, o Rodrigo, aproveitar que o Rodrigo estava falando, o Rodrigo me liga e fala assim, pastor, eu senti no meu coração e vou dar R$1 milhão para o Senhor. Nossa, obrigado, Rodrigo, está abençoando a vida, né? Vai ter falta. Legal, mas daí no outro dia, a minha conta bancária é craqueada, ou por alguma razão o banco faliu, ou por alguma razão eu peguei esse dinheiro, guardei em casa para depois investir, fui roubado por um ladrão. As boas notícias do mundo, elas são mutáveis. Agora, as boas notícias de Deus são imutáveis, são eternas, são perenes. Nada pode abalá-las. Pastor, mas por que nós então nos abalamos? Porque muitas vezes nós nos apoiamos em boas notícias mutáveis. Aí é difícil. Aí quando essa boa notícia é tirada, quando o ladrão rouba, quando a traça corrói, quando a ferrugem aparece, a gente fica triste. Não fica? Nós precisamos de boas notícias. A grande pergunta é onde nós as buscamos. Pastor, e as boas notícias do mundo, elas também impactam a nossa vida de uma forma temporária.
elas podem impactar nossa vida, gerar uma transformação no nosso dia, como o pastor estava falando, mas é algo passageiro. As boas notícias de Deus, quando elas vêm e encontram o nosso coração, elas geram uma transformação genuína, é uma transformação que não é temporária, é uma transformação eterna. Amém, verdade. Olha, Rodrigo e a Júlia já estão. Você reparou em João capítulo 5, minha irmã e minha irmã, que Jesus fala assim, Jesus ensinou isso, que quem crê nele tem a vida eterna. Você já parou para pensar nessa expressão? Tão simples. Jesus não fala assim, aquele que crê em mim, um dia terá a vida eterna. Não. Porque aquele que crê nele, nasceu de novo. E quando nasceu de novo, nasceu agora para uma vida eterna. A vida eterna já começou. É uma vida agora onde nós não morreremos. Lembra? Jesus falou isso em João capítulo 11, que aquele que está morto e crê em mim viverá, mas aquele que vive não morrerá eternamente, porque já está vivo. Há uma passagem, é verdade, há uma separação do corpo, mas a vida eterna já começou. Os ensinamentos eternos já fazem parte da nossa vida. Uma mudança de vida já começou na nossa existência. E é claro, como nós ouvimos, a nossa direção já é diferenciada. A nossa vida agora não é mais focada aqui na terra, porque senão nós seremos os mais infelizes dos homens, porque estaremos envoltos em boas notícias passageiras, né? A nossa vida agora está nos céus. Nós estamos nos preparando para a eternidade, já vivendo um pedaço dela na terra. Então, aonde nós buscamos subsídios para continuarmos vivendo assim? Na palavra de Deus. Na palavra do Senhor. Vou voltar aqui mais um pouquinho, meus irmãos, em Romanos capítulo 9. Veja quantas boas notícias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma boa notícia? Né? Se Ele não poupou o seu Filho e nos entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Pastor, o que é todas as coisas? Todas as coisas que nós precisamos. Todas as coisas que fazem com que nós fiquemos mais parecidos com a imagem do seu Filho. Está lá em Romanos 8, 29, 28 e 29. Quem nos condenará se se Cristo morreu, ressuscitou e ainda intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Somos mais que vencedores. E assim vai. Veja quantas boas notícias inabaláveis, imutáveis, que Deus tem para nós. Ou outras, eu notei aqui Isaías 41:10. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Não é uma boa notícia? O problema é que às vezes a nossa noção de boas notícias é uma vida sem más notícias. E isso não existe, meus irmãos. A boa notícia de Deus é que diante de más notícias, Ele continua com você. Diante de más notícias, Ele tem um plano para a tua vida. E diante de más notícias, Ele é poderoso para transformar o mal em bem. E tudo isso nós vemos na onde? Na palavra de Deus. Então eu gostaria de deixar bem clara essa pergunta. Onde você busca boas notícias? A resposta nós sabemos, não é? Tem que ser na palavra do Senhor. Tem que ser na Bíblia, né? E interessante que a Bíblia, meus irmãos, é um livro do começo ao fim repleto de boas notícias. Quer ver? Vamos lá. Gênesis é um livro de boas notícias? Me deem um exemplo, por favor. Alguém me ajude aí. Vamos lá. Escola dominical, vamos passear pela Bíblia um pouquinho. O primeiro livro da Bíblia já começa com uma boa notícia. Qual? Alguém sabe? Meu ouvido ainda não está muito bom. Deus criou o céu e a terra. Isso. E criou o céu e a terra para quê será? Alguém já parou para pensar? Para a glória dele. Oi? Para a glória dele. Mas se fosse só o céu e a terra para a glória dele, estaria meio... Por que Deus criou o céu e a terra? Tudo é para a glória do Senhor, tá certo? Mas por quê? Como é que ele ia ser glorificado através do céu e a terra? A boa notícia de Gênesis
é que Deus criou o ser humano. E tudo que foi criado para que o ser humano ali habitasse, e através da habitação do ser humano, do seu relacionamento com Deus, Deus fosse glorificado. Não é uma boa notícia que tudo que existe, Deus criou, claro, em última instância por causa dele, mas criou por sua causa, meu irmão e minha irmã. E às vezes nós não aproveitamos. Esses dias, não lembro que dia que foi, Lucas? Mas foi esses dias, nós saímos da frente de casa só para fotografar a lua, né? Daí Israel conseguiu fotografar a lua. Nossa, foi muito legal, por sinal. Depois eu passo para os irmãos fizerem a lua cheia, foi jóia. Sabe, a criação de Deus, um chamado de astro, né? Um satélite, fora do nosso planeta, que a gente consegue ver de maneira tão visível, e é sustentado pela glória de Deus, por leis que Deus criou. Sabe, esse sol tão gracioso, esse dia tão bonito, e tudo isso é presente de Deus. Isso é uma boa notícia. Você está vivo, você está viva, você pode aproveitar melhor esse momento. Você pode passear, ou você pode... ontem também, as crianças saíram, foi até estranho ver meus filhos saindo do carro. Não, o Lucas já saiu dirigindo, misericórdia, não tem idade para isso. Israel, indo para a reunião dos adolescentes lá na chácara, lá na Júlia, né? E aí eu falei para a Elaine, amor, eles estão indo para lá, eu vou ali pegar um pão na padaria, né? Aproveitar que está um silêncio em casa, vamos comer um pouquinho, né? São bênçãos. E daí, indo para a padaria, eu vi uma senhora. Bom, meu vizinho da frente estava fora da casa pintando quadro. Estava olhando a paisagem pintando quadro. Aí eu virei a esquina, uma senhora dentro de um prédio, né, estava fechado ali, mas ela estava na frente, aproveitando o ar, lendo um livro, sabe? Eu fiquei vendo as pessoas aproveitando o que Deus criou, o dia que Deus criou, a beleza da criação. E às vezes nós não percebemos isso. E o livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa início, geração, começo, ele já começa dizendo uma boa notícia: Deus criou você. E não criou você para sofrimento. Ele criou você para a glória dele, e para andar com ele, e andando com ele, aproveitar de tudo que ele criou, porque tudo que ele criou é para ser aproveitado por nós, quando nós nos relacionamos com ele. Porque quando nós não nos relacionamos com ele, aí a nossa relação ela é corrompida pelo pecado, e nós queremos nos relacionar com dinheiro, com poder, com desejos egoístas. Vamos ser sinceros, meus irmãos, o pecado traz egoísmo. Ah, se for bom para mim, eu quero. Se não for, não quero. Se for bom para mim, não tenho que me preocupar com sustentabilidade, com natureza, com meio ambiente. Se é bom para mim, não quero nem saber. Os irmãos estão entendendo? As boas notícias já começaram no Gênesis. Mas pastor, depois teve o pecado. Depois teve o pecado. Porque a primeira notícia foi uma boa notícia. E quando acontece o pecado, mais boas notícias, não teve? Deus vai atrás de Adão e Eva. Deus procura o pecador, meus irmãos. A tal ponto que você está aqui nesse momento, ou depois alguém está vendo pela internet, porque Deus procurou você. Não foi você que procurou a Deus. Não se engane. Assim como Deus procurou Adão e Eva, Deus ainda procura pessoas pecadoras, não pessoas que estão buscando a Ele. As pessoas que estão buscando a Ele já acharam. Agora, aqueles que não estão buscando, Ele procura. Ele vai atrás da ovelha perdida. Não é uma boa notícia? Não é um Deus que vira o rosto quando nós pecamos, mas é um Deus que nos dá a chance do arrependimento, nos dá a chance de começar de novo. É uma boa notícia, gente. Ainda mais uma boa notícia, olha, da descendência da mulher terá aquilo que vai esmagar a cabeça do serpente. E aí já no Gênesis, nós vemos claramente a promessa sobre Jesus. Eu estou dizendo claramente porque quando Deus criou todas as coisas no capítulo 1, Ele deixa claro que Ele não criou sozinho. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E em João capítulo 1 nós sabemos que quem estava ali era Jesus, junto com o Espírito Santo que pairava sobre as águas, e Jesus era Deus, e Jesus estava com Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque Jesus é a luz dos homens. Ele é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Por isso que Deus disse, faça-se a luz e fez-se a luz, porque Jesus é a ação extraordinária do Senhor. Mas a questão, meus irmãos, é que desde o Gênesis há boas notícias para o ser humano. Vamos pensar mais no Gênesis?
Aí olha a história de Noé. História de salvação. Deus salvou uma família através de um homem. Qual foi a decisão, assim, dos filhos e filhas de Noé, ou da esposa de Noé? Eles seguiram Noé, mas quem decidiu por Deus foi Noé. Quem achou graça diante de Deus foi Noé. Veja só, meus irmãos, como a palavra de Deus é verdadeira. Quando o apóstolo Paulo fala, outra boa notícia, creia e será salvo tu e tua casa, porque a diferença que uma pessoa pode fazer é boas notícias. E isso já está desde o início. Nós vemos, por exemplo, Abraão, bênçãos. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não é maravilhoso isso? Ou então com José, boa notícia de transformação. Aquele rapaz, aparentemente, pelo menos nos dá essa ideia, me perdoe se estiver pecando, mas aparentemente orgulhoso, contando os sonhos para os irmãos, sabendo que aquilo já ia provocar inveja, porque os irmãos já tinham inveja dele, ele era o querido papai e tudo mais, né? Toda aquela situação com José. Aí ele é vendido como escravo, antes ele fica no poço, né? Aí ele é preso de maneira injusta, e de repente transforma toda aquela situação num grande bem. E José fala que o nosso Deus transformou um homem bem. Outro livro da Bíblia, nós começamos a passar agora, já iniciando o Pentateuco, por Êxodo. Há alguma boa notícia em Êxodo, gente? Qual? Vamos lá, o que acontece em Êxodo? Só um calma, vamos aproveitar. Nada? Hã? Moisés fala da libertação, da saída do povo. Não é uma boa notícia? Que boa notícia que é essa? Que Deus vê o que está acontecendo, meus irmãos, e que na hora certa Ele vai intervir na história, Ele vai agir em favor do seu povo. Então, se você passa por um grande sofrimento, uma grande tribulação, lembre-se dessa boa notícia. Mas veja como é importante saber o que está buscando. Deus está vendo. Deus sabe. E na hora certa, Ele vai agir. Não é uma boa notícia? E ainda vai ter libertar. Por esse Deus está servindo. Na hora certa. No momento correto. Lembra que o Antigo Testamento é apenas uma sombra do Novo Testamento. Êxodo mostra isso, mostra a terra prometida, não é maravilhoso já as promessas sobre ela. Aí nós chegamos em Levítico. O que Levítico nos ensina? Que nós temos muitas razões para festejarmos, para celebrarmos. Festas como a da Páscoa, dos tabernáculos, das colheitas, né? O perdão dos pecados, o bode expiatório. Jesus seria o nosso bode expiatório que levaria sobre si toda a nossa condenação. Isso já aparece então em Levítico. Aí você vai para Números e vê Deus suprindo no meio do deserto. A caminhada da vida não é fácil, mas Deus supre. Precisa de água, está aqui a água. Precisa de alimento, está aqui o maná. Precisa de carne, está aqui as aves. Nada falta. A sandália daquele povo durante 40 anos não estragou, meus irmãos. Isso é milagre. Sabe aquela provisão? Você chega, mas por que não acabou ainda? Como é que as coisas estão indo? Boa notícia. O mundo diz assim, olha, você tem que estar sempre comprando, que as coisas estão estragando. E Deus fala assim, eu estou te guardando. Você não precisa estar sempre comprando. Não é uma boa notícia hoje? Ainda mais com o dólar subindo, tantas más notícias, né? Que a gente acaba escutando. Aí chegamos no Deuteronômio, e o plano de Deus para o seu povo, um plano de bênção, um plano de vitória. Se atentamente ouvirem a minha voz, olha, eu coloco diante de vocês bênção e maldição, escolham a bênção. É como se Deus falasse assim para nós hoje, olha, vocês têm boas notícias minhas, que são bênçãos, e do mundo, que são enganosas, são maldição, escolham as minhas. Porque Deus está preparado, disposto e pronto a nos abençoar, meus irmãos. A questão é onde nós buscamos as nossas boas notícias, quando precisamos, aonde nós as procuramos. Aí chegamos então em Josué, mais boa notícia. Pastor, Moisés morreu. Mas gente, não morre. A morte não é uma má notícia para nós. É uma notícia dolorosa? Claro que é. Mas para nós é esperança. Porque sabemos que a pessoa que morreu em Cristo está com Cristo. E que quando nós morrermos, nós vamos encontrar uma outra realidade muito melhor do que nós vivemos. E estaremos sendo preparados para a ressurreição do corpo, que será melhor ainda. Quer dizer, gente,
para nós é boa notícia. A dor da morte é a dor da saudade. Não é o desespero da perda. Porque não perdemos. Não é maravilhoso isso? Aí chega então Josué. E Josué recebe de Deus vitórias. Porque Deus sim tem também vitórias para o seu povo. E vitórias, meu irmão e minha irmã, para todo o tipo de pessoa. Mesmo aquelas que nós temos um certo preconceito. Desde que essa pessoa, é claro, busca o Senhor. Lembra de uma prostituta chamada Rabi? Ela era do povo de Deus? Não. Ela era de cidade de Jericó, lembram? Inimigo do povo de Deus. A tal ponto que Deus falou: olha, não edifiquem a cidade, porque o dia que vocês tentarem levantar essa cidade, quando levantarem o muro, o primeiro filho morre, quando terminarem, o último filho morre. E aí fizeram isso e aconteceu. Tem toda uma história em Reis por trás disso, e Jericó é destruída de novo, né? Mas a questão não é essa. A questão é que aquela mulher, que não era do povo de Deus, que tinha uma profissão que é pecaminosa, né? Era prostituta, foi uma mulher abençoada. Creu no Senhor. Isso mudou não só a vida dela, como salvou a família dela e como abençoou o povo de Deus. E mais do que isso, ela foi, eu quero confirmar aqui, mas se eu não me engano, foi mãe de Boaz. Lembra quem foi Boaz? Um homem que resgatou Ruth. Mais do que isso ainda, essa mulher prostituta, né, está na genealogia de Jesus. Olha, extraordinário, meus irmãos. Que Deus faz novas todas as coisas, que Ele restaura qualquer história, que Ele muda qualquer final. Ah, mas eu comecei bem. Não tem problema. Deus pode mudar se você buscá-lo. Essa é a boa notícia. Bom, Josué fala sobre isso. Aí chegamos em Juízes. Juízes tem boas notícias? Sabe que na verdade, meus irmãos, spoiler, todo livro da Bíblia tem boa notícia, né? Qual que é a boa notícia de Juízes, por exemplo? Eu quero pedir perdão, tem que falar bem alto. Vocês estão de máscara, eu não estou, perdão, né? E também o meu ouvido ainda está melhorando. Reconstrução do templo. Juízes, quase. Os heróis. Os heróis foram levantados. Por quê? Porque o povo estava vacilando. É isso mesmo. E parece que hoje o povo continua vacilando, né? Não vacinando, vacilando, né? Mas a gente vacila, né? Qual que é a boa notícia então? Se aquele povo estava vacilando e a gente vacila hoje. Qual que é a boa notícia? A esperança para o perdido. Amém. Esperança. Porque Deus é um Deus de paciência. Misericordioso, né? Porque Exato. ele está com juízo. Exato. Você já repararam como Deus é paciente com você, conosco, com a gente? A gente promete para Ele: Deus, a partir de agora vai ser diferente. Eu vou tomar uma mulher juíza, Débora. Teve uma mulher juíza, um dos heróis era uma heroína. E glória a Deus por isso. Isso também é uma boa notícia. Agora veja, gente, naquela época era uma notícia que não era boa, era extraordinária. Não é? Uma mulher comandando o povo de Deus. Isso é extraordinário. Mostrando que para Deus, como o apóstolo Paulo deixa bem claro, apesar de chamar o apóstolo Paulo de machista, né? Misericórdia, para Deus não existe homem ou mulher. São iguais para você. Funções diferenciadas, é verdade, mas como status, são igualmente importantes para Deus. Então, glória a Deus por isso. É uma boa notícia. Mas a boa notícia também é essa paciência de Deus, essa misericórdia de Deus, essa possibilidade de sempre podermos ter esperança, recomeçarmos de novo. Caímos, pecamos, mas o povo se levanta e Deus tem misericórdia. E levanta então um herói, mesmo como diz o Fernando, quando o povo vacila. É uma boa notícia. Né? Próximo livro, Ruth. Qual é a boa notícia de Ruth? Ah, dá tempo de casar. Dá tempo
tempo de casar de novo, né? Misericórdia. Mas eu casar de novo não é porque ela... Calma aí, minha irmã, não é para separar. Pastor, era viúva. a relação da nora com a sogra, que é possível dar certo. Nossa, que acredito que eu não tinha pensado nisso, foi verdade. Veja só, a esperança. Que legal. E olha que o testemunho da sogra, né? Nossa, você é para mim como uma filha. O amor da sogra pela nora, não me siga, não tenho nada para te oferecer. E aí o amor da nora pela sogra, não, o teu Deus é meu Deus, onde você for eu irei. Não é extraordinário? Nossa, não tinha pensado sobre isso. O que tinha pensado aqui, meus irmãos, é a questão dos novos começos, né? Deus sempre dá uma nova chance. Noemi vai para Moabe, perde tudo. Entrou no caminho errado, foi para a direção errada. E quando ela volta sem nada, Deus restitui sua alegria. Ruth, né, é restituída, um novo casamento. A avó, né, do historiamento de Davi. Veja quantas boas notícias. Restauração, é possível restaurar. A fidelidade de Deus. Hã? A Fidelidade do Senhor. Deus não faz exceção de pessoas, né? Ruth era moabita. Lembra que Moabe cultuava deuses estranhos. Por isso que a família inteira de Noemi acabou falecendo em Moabe. Até o marido, né? Elimeleque. É isso, né? Elimeleque. Ou os filhos, Lon e Quilion, tentando lembrar aqui, né? Há esperança. Mesmo quando nós entramos em caminhos errados. Há esperança. Há restauração. Há bênçãos. E há relacionamentos novos que podem ser mais abençoados ainda, né? Quando são de acordo com a vontade do Senhor. Bom, vamos para frente aqui. Samuel. Daí chegamos no primeiro e no segundo livro de Samuel. Tem boas notícias? Claro que tem, né? Vitórias. Quantas vitórias aparecem em Samuel? Deus levantando um jovenzinho, né? Restaurando o povo. O perdão de Deus. Chegamos em 1º e 2º Reis, em 1º e 2º Crônicas, e a história dos milagres. Deus levantando um jovenzinho também chamado Davi. Vitórias, proteção no meio da dificuldade, refúgio na hora da dor e da angústia, mesmo numa caverna de Adulão, ou em fugas, em terras estranhas, Deus sempre cuidando. Na hora mais doída na vida de Davi, na hora mais complicada da vida de Davi, quando ele não tinha força nem mais para chorar, Deus fala com ele, Deus restitui o seu ânimo, uma promessa. Sabe, tantas boas notícias que nós podemos ver nesses livros. Chegamos em Esdras e Neemias, aquilo que o Mateus comentou, onde nós temos a restauração primeiro do templo e depois a restauração de Jerusalém, porque o nosso Deus é um Deus de restaurações. Ele restaura, ele não joga fora. Estava conversando esses dias, né, Lucas, sobre isso. Lucas estava falando sobre, acho que é a reunião dos adolescentes, foi isso, Lucas? Jeremias? Estava comentando comigo, né? Quando Jeremias ouve uma palavra de Deus dizendo assim: desce até a casa do oleiro. Quando Jeremias desce até lá, ele vê o oleiro fazendo um vaso, mas aí o vaso estraga do oleiro. E a boa notícia qual era? Ele não jogou o vaso fora, ele restaurou o vaso, ele fez de novo, ele não nos joga fora. Não é uma boa notícia? Na verdade, uma extraordinária notícia. Isso está em Esdras e Neemias. Esther, uma história que Deus livramentos, mesmo quando Deus não aparece. Em nenhum momento do livro de Esther você vê a palavra Deus, o nome de Deus, mas você vê claramente Deus agindo de maneira oculta e invisível, livrando. Lembra quando ele livra o tio de Esther, qual é o nome dele? Mordecai. Lembra da história? Exatamente. Havia um mau Amã, lembra disso? Primeiro-ministro lá do rei Assuero, Xerxes, né? E aquele homem queria matar Mordecai. Mordecai sabia que seria morto? Nem imaginava, meus irmãos. Havia um plano por trás, estava tudo certo. A forca estava preparada. Só faltava a ordem ser dada. No outro dia a ordem seria dada. Mas antes de chegar o dia teve uma noite. E naquela noite o rei não dormiu.
Você consegue imaginar que Deus faz pessoas perderem o sono por tua causa? Ele pode fazer isso. E aí quando aquele rei não dorme, o que ele faz? O que todo mundo faz, vai ler, né? Às vezes lê a Bíblia, qualquer coisa que dê sono. Então ele mandou, traga os livros aí do rei. E ele ouviu a história de um homem que salvou a vida dele e não sabia. Então, como é que é o nome desse homem? O nome dele é Mordecai. Puxa, eu tenho que honrar esse homem, o que eu faço? O que ele faz? Manda acordar o Amã. E a Amã estava acordado, porque estava preparando a forca de madrugada com a família, né? E aí ele chega e fala assim: Amã, eu quero honrar alguém, eu quero abençoar a vida de alguém, eu quero que esse homem seja honrado no meu império. E a Amã pensou que era ele. O que eu faço? Olha, faça o seguinte, pegue o teu servo mais, o senhor gosta mais proeminente, faça ele trazer uma mula, né, uma mulinha, e ponha essa pessoa em cima e que ele passe pela cidade dizendo: é assim que Deus honra um homem importante, coisas assim, parafraseando. E o rei olha para a mãe e fala assim: gostei, faça isso para Mordecai. Não é extraordinário como é que Deus age? E mais, meus irmãos, a forca que Amã preparou para Mordecai foi usada na vida de Mordecai. A forca que Amã preparou para Mordecai foi usada na vida de Amã. O tiro saiu pelo lado. Deus cuida. E ainda usou a vida de Mordecai para falar com Esther: Esther, se você está aí, na posição que você está, não é porque há um plano. Sabe, minha irmã e minha irmã, essa é uma boa notícia. Nós somos lembrados que aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vive, Deus, você só está ali porque Deus tem um plano. E o plano era livrar todo o povo de Israel. Por isso que tem a festa até hoje, né? Como é que é o nome da festa? Alguém lembra? Bipurim, lembra de jogar sortes, né? Que foi jogada a sorte na época lá, sobre o dia. Mas a questão é, houve um grande livramento. Quando nós entendemos que nós estamos aonde nós estamos, porque Deus nos colocou, sempre haverá um grande livramento. Deus vai livrar ou a tua família, ou a tua vida, ou a vida de pessoas à tua volta, ou então todo mundo junto. Mas Ele vai fazer um grande livramento. Essa é uma boa notícia. Tá? Na palavra do Senhor. Isso em Esther. Depois de Esther vem Jó. Agora sim. Tem boa notícia em Jó, gente? Hã? No final tem boa notícia. Qual que era a boa notícia? Salvação. Nada está perdido aos olhos de Deus. Até o processo que Jó passa é uma boa notícia, porque lá no final ele fala que ele conseguiu conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas agora os olhos dele podiam ver a Deus. Então todo o processo foi uma boa notícia, porque ele pôde conhecer a Deus durante esse processo. Exatamente. Porque ele conhecia Deus, mas conhecia por partes, né? De maneira não profunda. Mas tudo que ele passou serviu para que ele conhecesse melhor o Senhor. Não é uma boa notícia? Que até as coisas difíceis que nós passamos, nós vamos usar. Lembra? O Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Não vamos deixar claro isso. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo, me ajudem, 23, 26. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó experimentou isso. E no final, o nosso irmão Fernando falou, no final então de bênção. No final foi isso. Depois temos os salmos. Bom, salmos é mais fácil, né? Porque salmos, se você começa a ler, já te traz esperança. Você vê pessoas angustiadas, que de repente estão até usando algumas frases que nós não entendemos, né? Meio iradas, e de repente elas já estão louvando a Deus. Os salmos trazem o salmo restaura a música na nossa vida, o cântico nos nossos lábios e a esperança no nosso coração. Salmos, boas notícias. Boas notícias também que falam de uma revelação. O Messias virá. Ou então, Senhor meu pastor, só isso já nos bastaria, né, meus irmãos? Provérbios e Eclesiastes, boas notícias de sabedoria, que nós podemos sim ter coisas boas na vida com a sabedoria de Deus, buscando sabedoria no lugar certo. Mais uma vez, nós temos buscado
cantares, o amor conjugal, é possível sim, uma boa notícia. Vamos para frente, os profetas, menores e maiores, a promessa que o melhor ainda está por vir. Eu gosto dessa frase. Sabe, meu irmão e minha irmã, na tua vida sempre lembre disso. O melhor ainda está por vir. Essa é a palavra de Deus. E aqui com relação principalmente a Jesus. E veja que no meio do livro dos profetas há um livro chamado de Lamentações. Tem boas notícias em Lamentações? O nome já fala, né? Não lamento. Jeremias olha a destruição de Jerusalém, que ele já havia avisado por parte do Senhor. Se esse povo não se arrepender, vai ser destruído. O povo não se arrepende mesmo. Jerusalém é destruída, e todas as promessas, né, que viriam depois, mas a situação era terrível. E aí ele chora, ele lamenta. Mas não há boa notícia? No lamento existe o consolo de Deus. O lamento? Existe o consolo de Deus no meio do lamento. Você é consolado por Ele de uma maneira extraordinária. Você consegue sentir a presença dele de uma maneira ainda mais viva no momento em que você está se sentindo completo. Amém. E é verdade isso. Então veja, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais, Lamentações traz aquela palavra tão especial, né, que nós falamos tanto da igreja. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A boa notícia é que mesmo em tempos difíceis nós podemos ter esperança. Quando nós trazemos à memória o que Deus fez, quem Deus é. E aí Jeremias traz à memória e ele começa a falar sobre isso. Nossa, as misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos. A fidelidade dele é grande. As misericórdias se renovam a cada manhã. Podemos esperar no Senhor, confiar nele. Então há boas notícias, mesmo em meio a momentos de tragédia. Petrópolis, por exemplo, passa por um momento assim. Misericórdia. Precisamos orar pelos nossos irmãos e irmãs lá, pela cidade, pelas pessoas que estão sofrendo, enlutadas. Mas há um propósito, Deus transforma aquele mal em bem também. Há uma boa notícia quando as pessoas buscam o Senhor. E o Novo Testamento da mesma forma, boas notícias. Já começa com 4 livros, né, meus irmãos? Que o nome deles significa boas notícias. Os irmãos viram com a aula do Rubens, se não me engano, ele falou sobre o Evangelho, a palavra evangelho, que significa boas novas, boas notícias. Passando esses 4 livros, já temos o livro de Atos, que fala também sobre o poder de Deus, como é que Deus age através do Espírito Santo, e aí tem milagres, tem mudanças, a igreja crescendo, são boas notícias. Aí nós chegamos às epístolas, sejam a de Paulo ou as gerais, onde tem também boas notícias com ensinamentos que mudam a nossa vida para melhor, e chegamos no último livro da Bíblia. Se o primeiro livro da Bíblia começa com uma boa notícia, o último livro da Bíblia termina com o quê? Uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? A volta de Jesus, que Ele voltará e que vai inaugurar novos céu e terra, não é isso? E que vai enxugar toda lágrima, que a morte não mais existirá, que andaremos com Deus e Deus conosco, que provaremos da árvore da vida eterna, que andaremos em ruas de ouro, porque o ouro nem mais vai ter valor, meus irmãos. Não são boas notícias? No Apocalipse. Mas principalmente, meus irmãos, porque o Apocalipse é o final feliz de Deus para o seu povo. Pergunto para vocês, o Apocalipse é o final feliz de Deus para todas as pessoas? Não. Então, quando nós estamos falando de boa notícia para todos, nós estamos falando de todas as pessoas? Lembra que eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha? É de se pensar agora, não é? Quando o anjo chegou para os pastores e falou assim, eu trago notícia de grande alegria, ele falou que será para todos os povos? Ou ele falou que será para todo o povo? Você consegue perceber que as boas notícias, então, são para todos? Mas esse para todos tem um parênteses? Que as boas notícias de Deus, sim, elas são vinculadas, divulgadas, compartilhadas, e todas as pessoas do mundo inteiro podem ter acesso a elas, mas que elas só são eficazes para
com o povo. Está entendendo isso, meu irmão? Bom, antes de eu entrar um pouquinho mais nisso, só lembrando sobre os evangelhos. A palavra boa notícia, então, os evangelhos. E é interessante que os livros da Bíblia, eles são chamados assim, as boas notícias de acordo com Mateus. Depois do que Mateus viu, ouviu. Ou as boas notícias de acordo com João, aquilo que ele viu e ouviu. Ou as boas notícias de acordo com Marcos, aquilo que ele ouviu e ouviu de Pedro. Ou as boas notícias de acordo com Lucas, aquilo que ele ouviu e pesquisou e procurou através dos discípulos, discípulas, dos apóstolos e também andando com Paulo. Ah, mas Paulo, pastor, foi andar com Jesus depois da morte de Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. Lembra que Jesus ressuscitou, meus irmãos. Às vezes nós esquecemos isso. Jesus está vivo. Nosso Deus não é um Deus morto, ele ressuscitou. Né? E Lucas, então, faz todo um aparato dessas verdades e coloca também à disposição. Os evangelhos são narrativas poderosas a respeito de Jesus. Mas isso vai nos lembrar uma grande verdade. Que a Bíblia inteira tem boas notícias, porque a Bíblia inteira fala de quem? Fala de Jesus. Na verdade, as boas notícias têm um nome, e esse nome é Jesus. Se a pessoa não entender isso, se a pessoa não aceitar isso, como ela vai usufruir das boas notícias? Boas notícias para todos, todos aqueles que creem em Jesus, que aceitaram Jesus, que confiam em Jesus. Porque as boas notícias podem chegar em casas que as pessoas vão dizer, elas são boas, mas não são para mim, porque eu não creio em Jesus. Eu não quero isso. É difícil, é verdade, meus irmãos. A vontade de entrar na cabeça da pessoa e falar, pelo amor de Deus. Então é boa notícia para todos aqueles que creem em Jesus, que aceitaram a Cristo, e foram tocados pelo Espírito Santo do Senhor. E outro parênteses aqui, meus irmãos. As boas notícias, elas só existem também porque existem más notícias. Nós só conseguimos compreender plenamente as boas notícias quando nós entendemos que há más notícias. A gente só consegue celebrar Jesus, que ele morreu numa cruz como boa notícia, quando nós entendemos que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Há uma má notícia. Nós só entendemos que Deus veio resgatar o ser humano quando nós entendemos que o ser humano se separou de Deus. Que ele escolheu deliberadamente andar uma vida de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento e de acordo com aquilo que não traz bênção para a sua vida. As boas notícias só são compreendidas quando nós entendemos então as más notícias. E como o pecado, que é a grande má notícia, acabou influenciando então toda a nossa vida. E tem influenciado ainda todo o nosso mundo decaído. E quando nós entendemos isso, nós começamos então a entender a importância do Evangelho. Entender a importância então de nós buscarmos as boas notícias no lugar certo. De nós crermos as boas notícias, de nós vivermos as boas notícias e de nós compartilharmos as boas notícias. Porque há muito povo de Deus ainda, meu irmão e minha irmã, que precisa ser tocado. Claro que há muitos que não vão crer, claro que há muitos que vão zombar, claro que alguns vão até nos perseguir, mas alguns vão aceitar. Na verdade, eu creio que muitos vão aceitar. Como é que nós sabemos disso? Porque quando Deus falou com Abraão, ele falou assim: Abraão, conte as estrelas do céu, ou os grãos de areia. É um número finito, tá, meus irmãos? As estrelas são infinitas. Não. É um número que nós não conseguimos contar. Os cientistas até hoje estão tentando. Há um número finito, mas é incontável. Os grãos de areia é um número finito, tem um fim, mas são incontáveis. O povo de Deus tem o número certo, é um número finito, mas ele é incontável. Não é maravilhoso? Que haverá pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, mas em nenhum momento Jesus diz que haverá
todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. É um número finito, mas é incontável. Então nós temos muito ainda que pregar. Nós temos muito ainda que anunciar. Boas notícias para todos. Amém? Amém. Eu ia entrar aqui em outros assuntos, mas nós vamos continuar essa aula no próximo domingo. Eu só quero terminar com essa expressão. Como o povo de Deus é conhecido na sociedade? É boa notícia para todos, nós entendemos que é para o povo de Deus, né? Todos que são parte do povo de Deus. Mas como é que o povo de Deus é conhecido na sociedade? Como é que eles nos chamam? De cristãos, porque seguimos a Cristo. De crentes, porque cremos no Senhor. No nosso caso, de reformados, porque viemos da tradição reformada. E isso não é ruim, tá, meus irmãos? Muito pelo contrário, né? São homens e mulheres que criam na busca pela palavra de Deus. De protestantes, porque temos a origem também na reforma protestante de Martinho Lutero, quando ele protestou, quando a consciência ela é forçada, coagida, não de acordo com a palavra de Deus. Nós somos chamados de presbiterianos pela igreja presbiteriana, ter líderes, e também pelo ensino de João Calvino, pela igreja reformada, e a igreja presbiteriana lá na Escócia. Isso também é uma bênção. Mas nós somos chamados também de... Alguém falou, mas eu... evangélicos. Porque o nosso chamado é anunciar hoje. O evangelho nada mais é que uma boa notícia. Sabe o que Deus espera de nós? Para encerrar essa aula? Que ninguém chegue até você e não ouça uma boa notícia. Porque você é evangélico. Você é evangélico. Você deveria ter sempre uma boa notícia. Porque o que o mundo mais precisa hoje, o que as pessoas mais precisam, na verdade sempre, são de boas notícias. E os portadores das boas notícias somos nós. Não é maravilhoso isso? Deus está nos chamando nessa semana para darmos boas notícias. E não se preocupe se aquilo que a pessoa está esperando você não pode dar. Você não é chamado para dar o que a pessoa espera. Você é chamado a dar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus promete. Falei que estou encerrando aqui rapidinho. Lembra quando Pedro e João foram no templo, em Atos capítulo 3, e encontraram um aleijado ali na frente? Lembra disso? E o homem pede o que para eles? É dinheiro. Precisa de dinheiro. E aquele homem está errado? Aparentemente não, né? Porque ele estava no certo. Que lugar melhor que uma igreja para as pessoas se sensibilizarem? Eles entenderam isso. A igreja deveria ser um local de pessoas sensíveis. E ele pede dinheiro. E o que Pedro e João falam para ele? Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas e se eles acabam a conversa ali, igual a gente, né? Alguém chega e pede dinheiro para a gente. Ó, tem um trocadinho? Não tenho dinheiro. Não tenho ouro, né? Não tenho nada. E vai embora. Isso é ser evangélico? Olha o que é ser evangélico. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta e anda. Eles deram uma promessa. Em Jesus é possível uma mudança de vida. É como se alguém chegasse para a gente com dinheiro e a gente falasse assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas olha, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida, Jesus. Está firme com Ele, aceita Ele, creia nele. Dá um folheto, lembra do filme, se ensinando a questão dominical? Ou entrega um folheto. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho isso aqui para você. Ou, se Deus der o discernimento para aquele momento, eu posso orar por você. Meus irmãos, somos evangélicos. Nós temos que levar uma boa notícia. Não que a pessoa espere, mas aquilo que Deus quer. Nós me veio na mente agora vários exemplos sobre isso, mas nós podemos continuar na próxima aula. Você pode me ajudar. Vamos fazer um teste essa semana? Eu gostaria que você está aqui, se possível, você pela internet também se der certo. Nessa semana, você pedir para Deus, é uma tarefa, tá, meus irmãos? Deus, nessa semana, eu quero que as pessoas que chegarem até mim, eu sempre tenho uma boa notícia.
De repente a pessoa está angustiada, eu vou orar por você. De repente a pessoa está sem direção, olha, não sei. Seja um portador ou uma portadora. E no próximo domingo você vai contar para nós. Amém? Vamos tentar? Vamos ver o que Deus vai fazer? Porque você vai ajudar. E as boas notícias são para todos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado pela tua palavra, que é tão poderosa, Pai amado, tão rica, tão especial. Sabemos que muitos, infelizmente, não aceitarão, mas também sabemos que muitos, aqueles que estão ansiando por ouvir boas notícias. E pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a buscarmos o lugar certo, a tua presença, a tua palavra, e através do teu Espírito que é santo, em o nome de Jesus. E nos ajuda nessa semana, Pai, a sermos portadores de boas notícias para todos. Todos que chegarem até nós. Todas as pessoas que o Senhor enviar até nós. Que sejamos conhecidos como evangélicos, Pai amado, pelas boas notícias que nós levaremos. Não por recriminações ou críticas, mas por boas novas de salvação por louvor da tua glória. Nos ajuda. Nos dá boa notícia de esperança, de alegria para um povo que carece da tua graça. Também abençoa teu filho e tua filha. Se de repente nós estamos precisando nessa manhã de boas novas, que o Senhor derrame em nós esse desejo de encontrar a tua palavra e através da tua abençoa também todo aquele filho do Senhor que agora pela internet está ouvindo essa mensagem. Que seja o Senhor também restaurando a alegria, restaurando a esperança e a certeza de um Deus que ainda tem o melhor para esta vida. Abençoa nossas casas, nossos lares, nossa igreja e toda a igreja do Senhor, toda a face da terra, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor, e sobre vidas que agora sofrem, como em Petrópolis e em outras regiões do planeta. Derrama da tua graça, Pai amado, até a volta de Jesus. Amém. Amém. Mais uma boa notícia. Todo culto termina com bênção, né, meus irmãos? Que boa notícia. Que Deus abençoe e aproveite esse domingo que Deus criou. E até a noite, se Deus quiser.